da casa, né? Bom dia a todos. Nossa, meu coração já começou assim. Primeiro que eu sou extremamente fã da Adele. Segundo que eu acho que essa música é muito profunda. E foi você, né, Mar? Eu até achei, falei, foi você, Mauro, mas não, foi a Mar, né? E realmente faz com que a gente sinta o nosso coração a milhões e milhões, não só de years to go, mas faz esse contato com esse desejo de estarmos juntos, ser cada vez mais forte, né? Então essas músicas nos remetem a isso. Então vamos lá. Hoje a palestra Inconscientes da Sombra foi baseado num estudo do Evangelho que a gente faz aqui às terças-feiras. E estudando o capítulo, vou usar aqui, vou ter o poder de passar aqui. Vamos tentar. Ah, maravilha. Então, essa palestra foi baseada no Evangelho, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Fazendo esse estudo, a gente vai estudando bem devagarinho, né? Tão devagarinho, que nosso padrão é bem devagarinho, que é o que a gente consegue, né? E chegando na instrução dos espíritos, eles têm 3 subtópicos bem interessantes, que um deles chama vingança, é o primeiro, depois vem o ódio e o duelo. Então, quando nós chegamos nessa parte da vingança, me deu esse clique que eu gostaria de dividir junto com vocês, baseado nesse estudo, que eu achei que foi muito profundo e muito interessante. Então, ele vai dizer, no primeiro pedacinho, ele vai dizer: a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Então, ele vai nos dar a entender que nessa nossa fase humana é o momento do fim disso. Pelo menos é o convite para o fim dessa questão da vingança, né? Que a gente pode trazer nas reminiscências do nosso primitivismo, do nosso instinto, mas que, na verdade, a gente tem que caminhar para o fim disso, né? Então, isso me chamou muita atenção. Como é esse convite da gente caminhar para o fim da vingança, né? Se às vezes a gente nem sabe que tem. Então, isso gerou uma reflexão assim. Muitas vezes nós temos uma ideia de vingança como algo tenebroso, perverso, terrível, maquiavélico. Então, a gente tem um pouco dessa fantasia de vingança, baseado até nos filmes, nos desenhos, nas bruxas, né? Aquela coisa de que vingar é algo tenebroso. Então, é difícil a gente se enquadrar nisso, porque, parecendo tenebroso, a gente não consegue se ver num processo mais desse nível tenebroso. Então, a gente coloca esse processo de vingança lá longe de nós, bem longe. Isso não nos pertence. A gente assimila a vingança com isso, ó. É um desenhinho para ninguém ficar chocado, né? Mas como se fosse uma coisa assim, a gente fosse colocar o inimigo ou o amigo ali na fogueira, né? Queimar, fazer que nem o marshmallow faz, fazer o inimigo de marshmallow, né? E, na verdade, será que é só isso que é... Só esse processo é o que a gente julga que é vingar? Né? Ou, sendo assim, pela dificuldade de nos vermos colocando ninguém no palitinho com o marshmallow, a gente, não nos vemos sendo vingativos. Será que a gente percebe? Porque se eu assimilar que vingança é algo tenebroso, maquiavélico, poxa, eu não me sinto fazendo isso, não me sinto planejando algo para prejudicar alguém. Então, não consigo nem assimilar, né, que eu participo às vezes, que eu vivo alguns formatos, eu faço algumas coisas que às vezes no final eu posso concluir que o nome disso poderia se assimilar à vingança, né? Então, achando que não pratico, logo posso não pensar. Pode ser que dentro dessa sala, nós todos aqui evoluídos, né? Ou pelo menos vocês, porque ainda me sinto nesse projeto aqui, vocês não sintam isso. E seria excelente, maravilhoso. Mas talvez a gente conheça alguém, né, que sente. Se vocês não conhecem, eu sou uma das pessoas que vocês podem conhecer, né, que a gente pode estar fazendo esse processo, às vezes voluntário ou não. Quando a gente não se vê nesse processo, o que a gente sente? Como se tivesse umas asinhas crescendo, né? A gente, não, eu não. Então, dá aquele sentimento de eu jamais faria isso com o outro.
Às vezes a gente é tão pretensioso que a gente faz, eu não, a asinha até cresce. Né? Assim, de jeito nenhum, né? Às vezes é interessante, a gente faz aqui o grupo de acolhimento e a gente, por exemplo, um dia fala sobre a inveja e a pessoa faz, ai, nunca senti inveja assim, né? E olha assim pra gente e faz assim, como que é? Vocês sentem, né? E a gente fica assim, uau, né? Isso está tão na sombra do outro que o outro não consegue nem pensar que ele pode elaborar. Então, muitas vezes, a gente fica tão pretensioso que a gente fica assim, a asa já cresce, que já toma todo o braço, né? E a gente já se acha. E esse lugar, ele não é ruim dessa possibilidade de, mas ele é perigoso, porque quando nós nos vemos envolvidos no comigo nunca acontece, eu jamais faço, eu não abro uma brecha de me enxergar, eu não abro a brecha de perceber que pode acontecer, eu posso ter certos sentimentos que me levam a certas atitudes que não são boas, né? Mas é um pouco assustador a gente pensar nisso, né? E o Evangelho vai continuar. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade. E aí, se a gente for pensar nisso, o que muitas vezes o processo que a gente vive acaba acontecendo? A gente mascara, a gente vai mascarando essas atitudes que a gente toma, vamos chamar de instintivamente, porque muitas vezes nós nem pensamos nela, então a gente atua por instinto, que a gente vai tomando em nome de quê? A gente atribui certas atitudes que a gente faz em nome da gente se defender. Eu só respondi assim porque o outro me fez tal coisa. Eu só atuei dessa forma porque o outro me provocou, me tirou do sério. Né? Eu só dei essa cutucada porque era brincadeira. A gente vai criando uma certa fantasia de que a gente não faz isso. E, na verdade, às vezes o outro pode nos ferir, nos tocar, e às vezes nem é voluntário. Às vezes o outro faz aquilo ou algo para a gente, mas o outro não tem uma intenção, ou o outro nem sabe o que aquilo vai acontecer dentro de nós. Não tem noção. O outro não tem noção se aquilo vai nos ferir ou não. Às vezes, o outro está sendo descuidadoso, o outro não está tendo o cuidado, porque a gente sabe que certas brincadeiras, mesmo a gente não conhecendo a profundidade do outro, as razões, a vida, a experiência que o outro vive, tem certas brincadeiras que podem, ou brincadeiras, ou xistes, ou tiração de sarro, a gente chama, né? Tirar um sarro, aquela coisa. Então, a gente não tem noção do quanto aquilo pode ser marcante para aquela alma. E a gente o faz, às vezes, por sermos relapsos em relação à dor do outro. Mas muitas vezes nós, quando recebemos isso, não temos noção também do que aquilo repercute dentro de nós. Apenas nós nos sentimos cutucados. E quando nos sentimos cutucados, muitas vezes fazemos o quê? Em nome de nos defendermos, quando voluntariamente ou involuntariamente, o outro nos faz sentir o quê? Voluntariamente, porque pode não ter nenhuma intenção. O outro nos faz sentir, às vezes, em certas circunstâncias, humilhado. O outro nos faz sentir machucado. Nos faz sentir ignorado, desprezado, preterido. O outro nos faz sentir iludido, desconsiderado, rejeitado, intimado, abandonado. Tomara que não seja tudo isso junto, né? Porque aí toda hora a gente vai sentir coisas. Mas se alguma dessas coisas ainda está dentro, alguma dessas emoções está dentro de nós, sem muita elaboração, nós podemos, em certas circunstâncias, nos sentirmos. Às vezes o outro pode nem se dirigir à nossa pessoa, mas nós podemos nos sentir ofendidos, vocês imigrantes. O outro pode não estar falando com a gente, assim, para a Rosana. Mas a hora que o outro me coloca num patamar, vocês, isso e aquilo, e aquilo que vem depois pode não ser agradável, e eu posso me sentir humilhado, posso me sentir desprezado, preterido, posso sentir alguma dessas coisas, e já a partir disso, ter uma atitude em nome de me defender, como estava no slide anterior, e retrucar, gerar uma antipatia, gerar uma resposta, gerar uma dor, gerar um sofrimento ao outro também. Bom, na verdade, quando o outro faz isso com a gente, voluntária ou involuntariamente, o que na verdade está acontecendo? Nós reagimos porque o outro tocou em quê? Uma ferida da gente. Muitas vezes, quando o outro
desculpa, num processo de se manifestar, ele tocou em algo dentro de nós que a gente não sabe. A gente muitas vezes responde num processo de se autodefender, mas na verdade o que o outro fez foi emergir algo que dentro de mim não está bem manifesto. Como diz minha amiga, na inabilidade de conhecer ou lidar com os nossos sentimentos. Então, quando às vezes há alguma coisa que o outro possa manifestar, possa fazer a gente sentir humilhado, ou ignorado, ou abandonado, na verdade, é uma inabilidade que a gente tem de lidar com aquela emoção que voluntariamente ou involuntariamente o outro trouxe à tona. O outro pode ter sua parcela de desejo de fazer aquilo proposital porque me conhece, ou conhece o outro? Sim. Mas o que eu sinto do que o outro faz comigo pertence a mim. Eu posso sentir ou não sentir, dependendo se isso dentro de mim é algo consciente ou é algo inconsciente. Então, quem vai gerenciar e ter que cuidar das consequências do que aquilo traz, sou eu. Desculpa. Então, a gente poderia dizer que aí entra a sugestão do nome da palestra, é estarmos inconscientes da sombra. Quando o outro, fazendo algo, nos faz sentir, pode ser uma dessas coisas que eu coloquei, mas podem ser muitas outras, né? A gente, num processo de defesa, às vezes até ataca de volta, porque sentimos isso, nós estamos inconscientes dessas emoções que estão internamente dentro de nós. Estamos inconscientes de como lidar com elas. Porque se de alguma forma nós temos uma baixa estima, podemos mais facilmente nos sentir humilhados. E o outro, que já tem mais bem elaborado a sua personalidade, mais bem desenvolvido, ele se aceita mais, ele pode ouvir a mesma coisa que a gente, estar até no mesmo lugar e não se sentir ofendido, humilhado, não ser tocado por aquilo. E isso é perceptível, porque muitas vezes as coisas acontecem e a gente percebe que algumas pessoas sentem e a gente não, ou algumas vezes a gente sente e os outros não sentem. Então a gente vai percebendo que isso é uma dificuldade que ela é nossa. Mas o que acontece com essa repetição? Ela é interessante porque enquanto em algum momento nós não paramos para perceber esse capítulo do Evangelho, que foi quando eu li esse processo no estudo que nós estávamos fazendo juntos sobre a vingança, me deu essa percepção até onde nós somos conscientes do que a gente sente quanto resultado do quando algo nos atinge. Então, até onde eu estou consciente do que eu chamo de ferida? Ou até onde eu estou consciente que eu não tenho habilidade de lidar com essa emoção que está me tocando agora. Só que nesse processo, quando ele não nós não nos atentamos para isso, o que vai acontecer? Isso passa, a gente se aborrece, às vezes perde uma amizade, ou às vezes forma um inimigo, porque aquela pessoa a gente meio que exclui e nem quer mais conviver com ela, porque ela fez algo que me machucou. E dali para frente, eu, numa forma automática, vou para a próxima. Porque, de repente, amanhã mesmo eu posso viver uma outra. Depois de amanhã eu posso viver uma outra. E a gente vai percebendo que, enquanto a gente não assume que tudo pertence à nossa pessoa, nós vamos só vivenciando situações que vão trazendo à tona nossas feridas, mas ainda não sabemos o que fazer com elas. Então, nós vamos usando o quê? A vingança por não sabermos lidar com o que dói em nós. Então, o imediato o outro bateu, levou. A gente fala até isso, né? Não sei se vocês falam, mas isso é o ditado, né? Bateu, levou. Então, o outro disse algo que não foi agradável, me cutucou, eu vou cutucar ele de volta. Se eu não cutuco na hora, eu vou tentar descobrir o que ele não gosta, e como é que ele se sente, onde está a fragilidade dele, eu vou lá amanhã ou depois e posso cutucar, porque tenho o quê? Eu tenho essa impressão, né, que ferindo o outro, que é uma grande ilusão, por isso que eu botei essa fotinho de ilusão, né, que a gente vê na internet, fica tão perturbado com essa fotinho, né, que a gente fica perturbado mesmo quando faz isso com o outro. A gente fica tão perturbado que a gente acha que ferir o outro vai fazer a gente sentir melhor. Então, peraí, não, se eu responder à altura, eu volto para casa, agora eu falei.
né? Então, eu estou melhor. Sim, mas a minha ferida continua lá. O que eu senti, a minha inabilidade de lidar com aquele processo de abandono não mudou. Mas eu apenas apresentei a ideia de que retrucar para o outro vai me fazer melhor, porque eu também humilhei ele, eu também fiz ele se sentir de alguma forma ruim. E isso a gente poderia até chamar de infantil, mas seria imaturo chamar de infantil. E isso é porque a gente não está atento. Quando a gente está atento, a gente vai começar a perceber que aquilo que o outro traz é para nós uma possibilidade da gente aprender a lidar com o que é nosso. Então, o que o outro traz é um convite, né? E a gente vai fazendo isso por não termos consciência que tudo que sentimos pertence a nós. E só pode ser resolvido por nós. Então, quando o outro nos ofende, a gente tem ou nos ofende, ou às vezes não é voluntário, quando o outro faz algo que a gente se sente ofendido, isso pertence a nós. A gente acha que pertence ao outro. O outro é grosseiro, o outro foi indelicado, o outro foi falso, o outro foi desagradável, o outro não sabe conviver. E a gente atribui que ele nos fez sentir isso. Não. Ele não nos fez sentir isso. Nós sentimos isso e ele só ligou assim, o PowerPoint apresentou a foto que quando eu estava assistindo a música aqui, ouvindo a música, não era nem tanto visual, mas enquanto a gente está ouvindo aquilo ali, a gente entra naquela onda. O outro só fez a gente ligar e ver o próprio retrato. Isso não exime do outro estar sendo indelicado, grosseiro, desagradável, pouco amigo, falso, qualquer coisa que a gente queira atribuir. Mas o problema não é o outro que ele pensa, o que ele faz, pertence a ele. Ele vai ter que entender e processar, porque ele precisa se relacionar dessa forma. Né? Porque, na verdade, a gente sabe o sofrimento que é nós afastarmos aqueles que estão próximos. Gera sofrimento com o passar do tempo. Mas, na verdade, o que a gente tem que perceber é ver isso como um presente. É um presente da vida, porque, lembra, Deus constituiu de uma forma o universo e colocou os seres humanos nessa possibilidade de nós vivemos agrupados porque tem um sentido. O sentido é crescermos juntos. Então, logo, quando o outro gera algo para mim que eu adoro, eu fico feliz. Quando o outro explana algo que mexe com aquilo que em mim não está bem estabelecido, eu também tenho uma oportunidade. Posso não me sentir feliz, mas tenho uma oportunidade de olhar para aquilo, porque tudo que o outro me toca é um processo de aprendizado. O outro é meu instrumento, como eu sou o instrumento do outro, de aprendizado. Então, o outro pode ter uma má intenção dentro do contexto dele. Sim, ele pode estar querendo tirar meu emprego e está fazendo isso para gerar um problema e eu perder o emprego, porque ele quer o meu cargo. Ele pode querer o meu lugar de alguma forma, daquilo que eu faço. Ele pode querer a minha esposa, meu marido. I don't know. Mas, mesmo assim, quando isso me toca, me gera uma nova oportunidade de levantar a bandeirinha e falar, a carência, hein? Carência. Mas, ai, meu Deus, preciso cuidar da carência. Porque, né, de novo, alguém está tocando em mim e o abandono está vindo. E eu me senti humilhado está vindo. A bandeirinha está levantando. Então, nesse momento, eu posso pegar isso e falar, eu preciso olhar para isso, eu preciso acolher isso, preciso abraçar isso, preciso lidar com isso, preciso terapizar isso dentro de mim. Essa é a chance. Não interessa o motivo pelo qual o outro está praticando, porque se pertence ao outro. Aí, eu começo a entender que isso pertence a mim. E aí eu consigo entender que eu vou ter que resolver isso. Sozinho? Não. A gente tem o evangelho, a gente tem a família, a gente tem os amigos, a gente tem todos que estão à nossa volta que vão ser instrumentos também de nos ajudar a resolver isso. Né? Não sei como fazer, como eu saio desse, vamos chamar de buraco. Não sei se vocês já sentiram isso, mas para mim, quando eu sinto, parece um buraco. Que buraco é esse? Como é que eu saio desse buraco? Então, sair desse buraco tem que passar por essas transições. Primeiro, eu reconhecer que eu tenho buraco. Segundo, eu entender que ele é meu. Ele me pertence. Não é o outro que
me tirou do sério, me fez fazer isso, né? Porque às vezes a gente usa essa frase é até bem típica, né? O outro me tirou do sério, eu não sou agressivo, sou tão calmo, olha para mim, calmo, tranquilo. Mas o outro, né, pisou no meu calo, a gente fala. E aí eu virei um bicho, fui lá e engoli ele, de alguma forma, né? Ou porque eu matei ele literalmente. Isso não acontece todos os dias, está no news, né? Ou porque eu arrumei um jeito de ferir ele de alguma forma, né? Então, na verdade, ninguém nos excita a algo. O outro faz emergir o que é nosso. Não é o outro que provoca que aquilo venha de fora para dentro, né? Não é o outro que tem a agressividade que vai me dar a dele. Pode ser que ele tenha, mas é a minha que vai emergir. É a minha que vai vir à tona, né? Então, quando eu vou entendendo esse processo, mesmo que o outro tenha planejado nos ferir ou não, ainda assim, a decisão de nos sentirmos feridos, nesse processo, ela é nossa. Então, nós escolhemos isso. Mas, Rosana, a gente não escolhe isso é muito doido, né? Sim, mas escolhemos no processo inconsciente. Porque isso nos pertence, mas nós ainda não contextualizamos que isso faz parte. Né? Lembra quando a gente vai estudar o que é que o espírito, né? Quando a gente desencarna, a matéria fica. O que nós levamos? O perispírito leva, né? O espírito leva, o corpo espiritual, todas as memórias daquilo que a gente viveu, das experiências. A gente leva o que é material? Não, o que é material fica. Por isso que a gente tem que estudar e fazer o desapego. O que a gente leva? As emoções. Nós levamos o que nós conseguimos estabelecer como relações, levamos os afetos, levamos os inimigos. Porque se a gente fizer, leva. Né? Leva no coração. Nós nos linkamos. Né? Eu estava ouvindo uma palestra essa semana de Décio Andoli, ele estava falando o melhor vínculo que podemos ter com alguém, o que garante que não desata mesmo, um deles é a raiva. Porque o amor é um vínculo que nos eterniza, mas a raiva também nos coliga. Porque quando a gente tem raiva, a gente pensa mais na pessoa do que quando a gente gosta. E quando a gente gosta, tem aquela lembrança gostosa, né? E dá aquela lembrança e passa. A gente tem tantas atividades que não dá tempo de pensar na pessoa que a gente ama todo momento. A não ser que ela é um baby que a gente cuida, precisa estar ali alimentando, né? Aquele processo inicial. Mas depois, assim, você... Mas quando a gente não gosta, a gente pensa toda hora. Vai no Facebook. O que ele está fazendo? O que ele está postando? Está muito feliz. Olha, está passeando, não acredito. Nunca me levou para Orlando, agora vai. Vai com a outra. A gente está ali. O que a gente é nesse momento? Qual o nome disso para quem estuda aqui no ciclo de estudos? Obsessor. Você está ali obsediando o outro, né? No bom sentido? Não é bom, não tem obsessão no bom sentido, né? Nós estamos ali vigiando para garantir que o outro não fique feliz. Porque eu mereço ser feliz, né? Mas o outro, muitas vezes, não me sinto bem de fazê-lo. Então, a proposta que eu achei interessante desse capítulo é a gente começar a pegar o que é nosso e não ficar mais preocupado com o que é do outro. Né, assim, pegar o que me pertence, o que eu posso aclarar com tudo isso que está acontecendo à minha volta, que a gente sabe que não é por acaso. Nada é por acaso. Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. Então, quem de alguma forma nos cutuca, faz parte, para nos acordar. E quando a cutucada é muito grande, é porque precisa cair da cadeira, porque está dormindo muito, né? Então, muitas vezes, o que a gente passa, que é pior? Muitas vezes, nós não ferimos o inimigo, nós ferimos o amigo. Porque se for pensar aqui nessa sala, vocês acham que vocês têm mais amigos ou mais inimigos? Essa não é uma pergunta original, porque outras pessoas já fizeram. Mas se vocês pensarem, eu espero que não seja não, né? Não sei. Mas vocês acham que vocês têm mais amigos ou mais inimigos? Os amigos. Então, quando a gente fere quem? Quem está lá dentro de casa. O infeliz, coitado, que te atura todo dia. É ele, às vezes, que você fere. O cara que mais te atura é a pessoa que você fere. É você, coitado. Sorry. Ela não vai fazer mais isso a partir de hoje. Mas, na verdade, quem a gente fere é aquele que nos ama, que está pertinho da gente. Você não vai mandar uma mensagem de fogo lá, né, para não sei quem. A gente fere esses que estão aqui, que estão ao nosso lado, as pessoas que são nossos coworkers, que trabalham, que a gente fica lá 10 horas junto com aquela pessoa o dia inteiro.
São as pessoas que muitas vezes nós estamos ferindo. Então, não é eu acho interessante isso, porque quando eu estudei esse capítulo, muito ignorante do Evangelho, eu fui ver no livro, Haroldo Dutra escreveu o Novo Testamento, ele reescreveu e ele coloca, né, várias traduções, porque ele estudou o hebraico, o aramaico, várias traduções de palavras que foram feitas erroneamente numa interpretação errada no passado. Então, ele traz que dentro desse livro, é bem interessante, não sei se a gente talvez ainda tenha aqui alguns, que diz o seguinte, que o amai a vossos inimigos não é esse contexto que a gente aprendeu. Inimigo é aquela pessoa que a gente odeia. Inimigo, a tradução exata de inimigo é diferença. Quando eu li isso, meu Deus, você não tem noção como mudou dentro de mim. Porque eu pensei, peraí, não, eu tenho que amar a diferença. Porque quando você pensa amar o inimigo, se você está tendo uma desavença com alguém, não parece tão difícil. Você fala, como amar o inimigo? Mas eu nem gosto dele. Como é que eu vou querer bem a ele? É uma coisa tão distante, né? Mas quando ele diz, amai as vossas diferenças, porque às vezes o inimigo nada mais é do que uma diferença. Então aí fica mais fácil, fica mais perto. Você fala, peraí, então eu tenho que entender que não existe só Rosana. Existem outras pessoas, outras personalidades, outra forma de viver, outra forma de pensar, outra forma de sentir, que não é a minha. Então, é amar essa diferença. Porque a hora que eu consigo entender essa diferença, eu consigo aceitar o outro, da forma como o outro é. Então, isso para mim, esse capítulo foi muito profundo, porque foi um convite a rever isso, né? Que talvez para outros que já estudaram, já está vendo isso há muito tempo, né? Mas para mim foi muito legal quando eu vivi isso. Então eu comecei a pensar nisso, como é isso? Eu quero ferir essas pessoas que eu amo, meus amigos, quando eu vivo essas circunstâncias, fazendo o quê? Às vezes expondo o erro do amigo, às vezes questionando sua capacidade, né? Para a gente se sentir melhor, questiona a capacidade do outro. Não, você não sabe nada, né? Eu é que faço aqui melhor, aí você se sobressala no emprego, seu patrão, né, assim, tipo, meio acha que você é melhor por causa disso, e às vezes você precisa pôr o outro para baixo para você se sentir bem, sendo que tudo que a gente precisa é manifestar quem a gente é. E se o outro manifesta de uma forma que a gente acha mais legal, a gente precisa estudar, aprender para manifestar daquele jeito, para saber fazer daquele jeito, né? Às vezes a gente denigra a imagem do outro, né? Ela é muito linda, não, mas ela é muito baixa. A gente cria né? Espera aí, o que tem ela ser linda com ser baixa? Porque às vezes é difícil, a gente, no que a gente sente com a gente mesmo, a gente denigra a imagem do outro para se sentir melhor. Isso é terrível, não tem outra palavra. Né? É terrível. E a gente vai aceitar o que o outro faz bem ou é melhor do que a gente acha, porque a gente está fazendo um termo de comparação. Quando a gente entende a diferença e aceita ela, a gente entende que ninguém é igual a nós. Então não há comparações, não há como a gente se qualificar melhor ou pior do que o outro. O outro sabe mais, sim, porque está na escola da vida há muito mais tempo que eu. Pode ser um espírito mais velho. Pode ter tido muito mais oportunidade de experiências que eu ainda não tive, que ainda não chegou o meu momento, que eu ainda não tenho capacidade consciencial para viver certas coisas. Que bom para o outro. Mas isso não pode ser um meio de eu me sentir pior. Porque todas as vezes que a gente se comparar, é impossível a gente não encontrar alguém que faça coisas melhores que a gente, se a gente for comparar. É sempre. Porque o seu cabelo é crespo, o outro é melhor que o seu cabelo liso. Se você quer ter liso, então o outro é melhor porque teu crespo. Aí você quer, né? A gente está sempre assim, o outro é baixo, o outro é alto, o outro faz melhor isso, o outro sorri melhor, o outro... E a gente vai se perdendo na originalidade e fica difícil de aceitar o outro quando a gente faz esse tipo de navegação, né? Vou envenenando o outro para afastar as pessoas, né? Porque eu quero chamar mais atenção. Vou usando das fraquezas do outro para feri-lo, porque dos amigos, dos parentes, você sabe. Quando você está naquela briga lá com a tua irmã, você sabe o que ela sente. Aí você fala, você está gordinha. Matou ela. Porque se alguém falar para uma mulher que a gente está gordinha, pelo amor de Deus, se não matou, vai morrer. Porque isso, eu até penso, como a pessoa ousa em pensar e dizer essa frase insuportável de ser tolerada para a mulher? Difícil, né? Ou você está feia, ou você, né, sei lá, está com cara de cansada, envelhecida. Vixe, quer matar uma mulher... Mas o homem não precisa fazer muito para ser sábio, né? É só seguir os certos padrões, né? E ficar piano. Não, você está ótima. Né? Então, será que ferir o outro cura as nossas dores?
Será que usar esse método cura? Ou será que ferir o outro distrai as nossas dores? Nos distrai. Nos distrai de cuidar de nós. Porque toda vez que eu estou preocupada, hoje de manhã a gente estava estudando o perispírito e uma das amigas falou algo sobre a maledicência. Então, quando a gente estava discutindo a maledicência, a gente falou, o que é a maledicência se não um distraction? Você não está se distraindo das suas próprias questões para falar da vida do outro? Porque enquanto você está pensando no outro, o outro que não foi, o outro que não fez, que ele devia ter feito, que ele não fez bem, enquanto a gente está qualificando ou desqualificando o próximo, naturalmente você está esquecendo do que é teu. Então não é um engessamento? Se a gente for pensar, seria uma boa forma de a gente enganar nós mesmos para não pensar no que é nosso. É só a gente ficar navegando na maledicência. E que eu não estou dizendo que isso é um projeto de hoje para amanhã. Dizer que amanhã a gente vai falar mais mal de ninguém seria uma hipocrisia. Talvez aqui ninguém fale, né? Só eu que estou aqui em cima. Mas poderia ser um projeto inicial. A gente, toda vez que for falar de alguém, pensar assim, e eu? Como eu faço isso aí que eu vou dizer agora? Fulano é tão chato, e eu? Sou chata? Fulano é tão qualquer coisa. Fulano é tão qualquer coisa que não precisa nem ser mencionado. Será que eu também não sou isso? Será que em algum momento eu fui? Será que eu corro risco de ser? Corro risco. Né? Às vezes a gente corre o risco de vir a ser aquilo que o outro é. Né? Num momento eu acho que eu sou tão tolerante, eu estou vendo o outro tão intolerante, eu fico, nossa, como ele é intolerante com o filho dele, que coisa terrível. E aí, num momento, eu vivo algo que eu me vejo naquele processo intolerante. Às vezes não com o mesmo filho, uma outra circunstância. Aí eu falo, não acredito, eu falei tanto mal daquilo e estou pagando a língua. Não é essa frase que a gente usa? Estou pagando a língua, porque está acontecendo comigo. E eu estou fazendo pior do que o outro. Então, é interessante que a gente comece a analisar isso, o quanto nós saímos do foco quando a gente busca curar nossas dores ferindo o outro. Então, não, ferir o outro não cura as nossas dores. Ferir o outro não faz com que a gente se sinta melhor. Pode até haver ilusão que naquele minuto a gente se sente revidado, mas não. Isso não faz com que a gente resolva o que é nosso. Não faz ao longo do prazo. A nossa consciência, quando ela já existe, de alguma forma já está um pouco desenvolvida, como para nós que somos espíritas, conhecemos a reencarnação, conhecemos a imortalidade da alma, conhecemos o Evangelho, não, ao longo do tempo a gente vai se sentir mal. Caramba, por que eu fiz isso? Não foi uma melhor. Poderia ter sido melhor. Não precisava ter usado aquela palavra, aquela frase. Não precisava ter jogado baixo e usado algo que eu conheço da pessoa. Não preciso disso para me sentir melhor ou para cuidar do que é meu. E a consciência vai trazer isso para a gente. Mas se a gente não se perceber, a gente esquece rápido, né? A gente tem um short memory com defeito. A gente esquece rápido e repete. Então, eu diria que esse capítulo, ele nos alinha a um foco da gente começar a pensar sobre a necessidade de usar esses instrumentos e nos aclarar a importância da gente poder ter uma vida mais consciente. Então, não podemos aproveitar a oportunidade, mas podemos aproveitar a oportunidade que o outro nos traz a uma reflexão sobre o que a gente está sentindo. Eu não vou dizer que não é doloroso, né? Eu acho que é doloroso. É difícil você aceitar certas coisas. O outro faz aquilo e você fala, olha o tamanho do meu abandono. O outro esqueceu de ligar no meu aniversário e eu estou me sentindo o último. Como o fulano esqueceu? E ele lembrou do outro, e ele ligou para o outro, e eu sei que ele foi no outro. Como? E aí a gente vai se dar conta, às vezes a gente pensa assim, ele não é um bom amigo porque ele não me ligou, ele não me ama como eu esperava. Mas às vezes tudo que a gente tem que se dar conta é o tamanho do abandono que a gente sente. O tamanho do abandono. Né? Porque lembrar de uma data por um espírito imortal é uma brincadeira. Se a gente for pensar, é uma brincadeira. Né? E quem é o homem aqui que já não fez isso, que cai? Fale agora ou cale-se para sempre. Mulher ainda esquece menos. Mas para o homem, né? Quando eu casei, meu marido falava assim, eu falava, e aí, né? E vamos dar presente um para o outro? Ele disse, eu sou desapegado, não vejo importância nisso.
Eu falei, ok, então deixa eu te avisar, eu sou apegada, tem que me dar presente, porque senão eu me sinto extremamente abandonada, então esse negócio não funciona para mim, assim, igual para você. Para você, então, não vou dar nada, porque eu sei que você só supre com o meu sorriso, é uma maravilha. Mas para mim, eu tenho uma lista aqui de necessidades que pode ser encaixado dentro dos Happy Birthdays. Eu me senti bem, porque eu pensei, eu estou sendo verdadeiro. Porque é verdade. Eu nasci numa cultura que, né, minha mãe, ela gerava essa importância da gente trocar presentes e isso ficou legal. A gente vai tentando ter o desapego com o tempo? Vai ficando mais velho, mais maduro, vai revendo. Mas isso, há 20 anos atrás, ainda era a coisa mais importante. Né? Aí eu fico, se eu não pegar aquele presente, eu falo crédito, que o marido fala, passou a data, foi, né? Era a tua oportunidade. O crédito, quero ficar com o crédito. Então, na verdade, a gente não tem que ter crédito, né? A gente tem que entender que a forma como o outro nos ama é amor também. Pode não ser na configuração que a gente conheceu, que a gente estabeleceu como ser amado. Mas é amor porque é a forma como o outro expressa aquilo que ele sente, né? Então, na verdade, a gente voltaria para o como, né? Como a gente vai conseguir, né, assim, não mais usar esse artifício de nos vingarmos ou retrucarmos para o outro quando algo dentro de nós apita como uma inabilidade da gente lidar com aquilo. Como a gente faria isso, né? Então, claro, sem nenhuma receita de bolo, porque eu nem a tenho, se eu também tivesse certeza eu aplicaria e já estaria tudo funcionando, mas eu diria que um direcionador que o Evangelho vai trazer para a gente do como, que essa aplicabilidade que eu venho buscando ver se funciona, para mim é buscar a gente se autoconhecer. Nos conhecendo, a gente tem uma maior oportunidade da gente perceber o que é que a gente sente atrás dos bastidores. O que é que eu sinto quando acontece isso? O que é que eu sinto quando o outro me deixa nessa condição? Como é isso? É muito forte isso? É pouquinho? De que jeito? Isso vem de várias pessoas? Só vem de uma pessoa? Eu começo a ser um observador de mim. Como é isso? Quem sou eu? Porque se eu não entender isso que navega, essas emoções que navegam dentro de mim, para tentar não controlá-las, porque seria uma brincadeira a gente pensar que controla emoções, mas para conhecê-las, para poder pensar em acolhê-las. Eu preciso começar a perceber isso em mim. Então, a proposta, eu diria, não é mais perceber no outro, o quanto o outro não faz. Agora, a proposta é comigo. Eu vou me perceber o que acontece comigo quando circunstâncias aparecem. Então, é conhecendo nossas emoções e trabalhando para o seu equilíbrio, porque essa é a segunda coisa. Na hora que eu conheço, eu tenho um material, eu tenho algo, né? Carl Jung, que criou a psicologia analítica, um psicólogo já desencarnado, ele dizia, não há como nós nos amarmos se não integrarmos a nossa sombra. Não há como nós nos amarmos se nós não aceitarmos aquilo que ainda fazemos bem e aquilo que ainda não fazemos totalmente bem. Então, faz parte a gente ainda cometer certas falhas, porque nós estamos no planeta Terra. E todo mundo que nasce no planeta Terra, né, não é ainda espírito angelical, com exceção de alguns missionários, que podem até estar aqui na plateia, né, me desculpa se estiver atingindo alguém, mas, na verdade, nós estamos num processo de evolução simples, né? Nascemos simples e ignorantes e estamos navegando em algum lugar dentro desse processo maravilhoso da evolução, mas não podemos esperar de nós a perfeição. Então, há uma necessidade da gente encontrar essas emoções, entendê-las e abrigá-las, aceitando quem nós somos. Até onde nós chegamos, até para que amanhã eu possa trabalhar e chegar um pouco mais além do que eu vim até agora. Compreendendo outra coisa tão importante, que é a transitoriedade das experiências, porque o Espiritismo vai nos oferecer o conhecimento que nós somos um espírito imortal. No Espiritismo não é a única forma da gente conhecer isso. Claro, existem várias outras religiões que também promovem isso, mas o Espiritismo nos oferece esse conhecimento da imortalidade da alma. Então, a hora que a gente entende que somos espíritos imortais, nós entendemos a transitoriedade das experiências que a gente vive. Porque, por exemplo, estarmos essa figura, essa personalidade que todos nós aqui dentro estamos, ela é transitória.
Por quê? Porque a gente vai desencarnar. E quando a gente reencarnar, haverá outra personalidade para manifestar o espírito. Então, essas experiências, a família que eu nasci, o lugar que eu frequento, o meu biotipo, a minha fisiologia, ela é temporária. Então, tudo, os problemas que eu tenho, né? O problema de faltar um dedo, tudo bem, é um problema temporário. Porque em algum momento, numa outra encarnação, eu vou voltar a ter aquele dedo, né? Um outro corpo físico, vamos dizer, uma mutação, uma coisa que aconteceu comigo. Então, a gente entendendo a transitoriedade, nós nos colocamos numa possibilidade muito mais ampla de lidar com o que é nosso. Então, esse buscar nos autoconhecer é algo extremamente convidativo e que a gente deve fazer isso, né, todos os dias. A outra coisa é aceitarmos nossas limitações. Temos muitas vezes dificuldades até de reconhecermos. E nos ofendemos quando o outro fala, fulano é tão carente. Eu? Não. Fulano é tão orgulhoso. A gente se ofende, porque isso é para a nossa cultura, isso é pejorativo. Mas isso é a verdade muitas vezes. Que a gente não quer aceitar, porque não parece gostosa. Por quê? Não parece gostosa porque a gente não aceita nossas limitações. Nós queremos ser bonzinhos. Na aula, até hoje, uma das pessoas estava dizendo, não, mas e se a pessoa que é do bem morre? E como fica a pessoa que é do mal que morre? Sim, mas não tem assim, eu sou do bem ou o outro é do mal. Não tem isso. Nós todos temos acertos e defeitos. Coisas que nós já estabelecemos e adquirimos a habilidade, não pego mais o que é do outro, não roubo, eu vou tratar o que é do outro com cortesia, etc. E tem coisas que a gente não faz ainda muito bem. Mas não existe o do bem e o do mal, né? Porque aí a gente coloca pessoas em categorias, em caixinhas fechadas, e então fulano é do bem, fulano é do mal. Não funciona assim. Todos nós temos limitações. Tem coisas que a gente não faz bem ainda, que a gente não entende, que a gente não sabe como, não sabe por quê, não se mexe, temos dificuldade, temos mais resistência, ainda estamos adormecidos, hipnotizados, qualquer palavra que seja. Mas existe dentro de nós. Então, entendendo que durante a nossa trajetória evolutiva nós cometeremos erros e acertos, que poderemos nos amar mesmo assim. Como a gente vai se amar, segundo Jung explica, se a gente não aceitar que temos limitações? Então a gente tem que amar as nossas limitações? Tem, não é absurdo? Mas você tem que pelo menos aceitar que ela faz parte da sua vida. Sim, ainda faço isso, eu estou tentando, preciso melhorar nisso. Mas eu não posso negar que isso não acontece. E nem posso ficar chateado de alguém até perceber. Porque um tanto de convivência, é claro que o outro começa a perceber a nossa limitação. Começa a saber nossos pontos fracos, nosso calcanhar de Aquiles, como a gente chama. Porque muitas vezes, por mais que a gente tente disfarçar, porque a gente é muito sábio em tentar disfarçar, não tem como, as coisas começam a aparecer. Então, esse aceitar não é comodidade, não quer dizer que eu vou ficar com isso e, eu vou aceitar. Então, eu sou assim, eu serei sempre assim, tipo Gabriela. Não é, nada de Gabriela. Eu sou assim, estou num processo de mudança. Eu sou assim, quero me transformar. Sou assim, todas as vezes que eu tocar nisso, eu quero ser melhor. Quero fazer diferente. Eu quero, como eu estava dizendo hoje aqui na fluidoterapia, eu quero dar o meu melhor nisso, o meu melhor abraço, o meu melhor sorriso, o meu melhor entendimento, a minha maior possibilidade de compreensão, a minha maior paciência, que não é a maior do ápice 100, porque eu não cheguei lá, mas é a maior do que eu consigo ter hoje. E, muitas vezes, esse nosso melhor não é a atuação que vem à tona. Então, a gente fica com dificuldade de aceitar essa limitação e, logo, a gente fica chateado, fica mais vulnerável a chateações. E a outra coisa seria acolhendo nossos sentimentos. Acolhendo que, ao invés de atacarmos o próximo, que às vezes nos é tão querido, como a gente mencionou, que a gente acaba ferindo o próximo mais próximo, quando nós nos sentimos inseguros, abandonados, busquemos focar no crescimento. Legal, isso veio à tona. E agora, o que eu vou fazer com isso? Não sei, vou buscar homeopatia, vou na acupuntura, vou orar, vou tomar passe, vou fazer terapia, vou conversar com meu amigo, vou meditar, vou pedir aos espíritos. Ache o seu meio, que todos estão certos. Ache a sua forma de lidar com aquilo que você ainda não sabe lidar. Mas
precisamos já, nesse convite do Evangelho, dar o passo. Senão nós seremos quem? Os eternos reclamadores. Vocês conhecem alguém assim? Reclama, né? Nunca nada tá bom. A pessoa está sempre reclamando como se tudo fosse do outro, né? Sempre é o outro, é o trânsito, é o sol. Até com Deus, né? Porque Deus, porque tá tão sol. Sim, mas você mora na Flórida, minha querida. Eu até imagino que ele fala isso pra gente. Querida, você mora na Flórida. Se você quer neve, vai para Alasca. Aí Deus está tão frio. Sim, minha filha, você mora na Alasca, vem para a Flórida. E a gente fica nessa, né, dicotomia, nesse sofrimento. Então, muitas vezes, a gente reclama de tudo, né? Se chove, né? Qualquer coisa a gente reclama. Né? Então, eu acho que a gente colocar um deal assim, com a gente, tipo assim, eu vou vigiar as minhas reclamações. Ou pelo menos vou anotar elas. Se eu não conseguir deixar de fazer, pelo menos eu anoto. No Note, gente, no iPhone, porque não tem fim, né? Porque se for papel, você vai ficar fazendo um cadernão lá. Então, eu vou anotar de hoje em diante e vou agir diferente, não vou mais reclamar. O que eu posso fazer para isso aqui ser melhor? Ah, não foi bom? Ok, então eu vou ser proativo na minha vida e vou sair desse lugar que faz com que eu não acolha meus sentimentos. Nesse lugar, não acolho. Né? E aí fica difícil. Então, para a gente fechar, a reflexão seria: a vingança gera dor e separação. Um sentimento que nos envenena e adoece. Enquanto a convivência amigável traz aprendizado e amor, um sentimento construtivo e eterno. Hoje a gente estava falando sobre o perispírito e uma das pessoas falou assim, André Luiz escreve uma frase nos Domínios da Mediunidade, que ele nos faz refletir até essa frase, dizendo assim, olha, tudo que você decide passa pelo seu perispírito para você atuar na matéria. Então, tudo que você faz vai atingir, vai refletir no seu perispírito, né, o desequilíbrio que você gerar. Aí a pessoa disse uma frase bem interessante, ela disse, nossa, que profundo, eu nunca vi um resumo tão objetivo para nos fazer conscientes de que a gente precisa administrar melhor, saber melhor lidar com as nossas emoções para que a gente possa não fazer o que? O natural, o adoecimento. Porque tudo que passa pelo nosso perispírito que é desequilibrante, nos adoece. E aí a gente fica achando que a dor veio, não sei, de um planeta, de algum lugar, num disco voador, e bateu lá na nossa casa, no zip code ainda é errado, né, porque a gente nunca acha que merece, e não percebe que nós somos produtores dessa dor. Nós produzimos a dor. Então, hoje, qual é o convite que eu sinto que o Evangelho faz nesse capítulo? Vamos produzir esse cuidado, vamos produzir esse amor, ao invés de nos mantermos produzindo esta dor. Então, muita paz. Eu espero que esse seja o domingo melhor da vida de vocês.